Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre manipulação básica de arquivos com Python. A gente vai aprender a ler e escrever em arquivos de texto utilizando programação. Isso é muito útil em várias situações, por exemplo, é útil para salvar o estado do sistema, armazenar algum tipo de informação que eu queira ler e processar depois, criar bancos de dados, enfim. O exemplo que eu vou dar aqui, né, para seguir na temática de jogos, é a criação de um leaderboard para um jogo. Imagina um Flappy Bird, por exemplo, né? Já implementei com vocês um Flappy Bird, ou pelo menos uma versão simplificada do Flappy Bird. E imagina que a gente queira manter uma lista de recordes. Então, cada jogador que quebrar o recorde alguma vez entre nesse leaderboard. Eu poderia armazenar essa lista num arquivo, algo parecido com isso aqui, né? Um arquivo que tem o nome de cada jogador e o recorde associado. Né? Posso separar por vírgula, dois pontos, enfim, não importa exatamente como que eu vou representar esse leaderboard, mas é só manter a consistência. Tá? Então, eu preciso conseguir ler esse arquivo a partir do Python, e escrever também, caso alguém supere algum desses recordes, né, eu preciso conseguir atualizar o arquivo com os novos recordes. Né? Imagina que alguém coloque aqui um recorde intermediário e vamos colocar alguém aqui no meio, um Turing, não sei, também consiga 15 pontos, eu posso colocar e atualizar meu leaderboard. Mas enfim, primeiro passo para a gente manipular esses arquivos é conseguir ler o conteúdo. E o Python vai expor o conteúdo de um arquivo como uma string, ou seja, a gente vai conseguir manipular esse conteúdo como se fosse uma string de texto. E para fazer isso, eu uso a função open. Como que ela funciona? Eu passo o nome do arquivo e ela vai retornar um objeto do tipo arquivo, que não é uma string, mas eu posso ler uma string a partir do objeto arquivo facilmente, tá? Então, desculpa, eu vou mudar o nome da variável para arquivo. Tá? Então, o que eu posso fazer com esse arquivo? Tem várias funções, eu não vou discutir todas elas, né? Aqui, close, detach, flush, read. A gente está interessado na read, por enquanto. E a função read realmente retorna um texto. Se eu mandar imprimir esse texto, vocês vão ver que é exatamente o conteúdo do arquivo. Tá? Então, vamos executar aqui. Ele mostrou na tela o conteúdo daquele arquivo. Certo? Muitas vezes a gente quer ler um arquivo linha a linha, porque isso é um fluxo comum em vários programas, onde eu leio uma linha, processo o conteúdo da linha e depois passo para a próxima. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Eu quero ler cada uma das linhas, cada um dos recordes e salvar, talvez numa lista com os pares nome e valor do recorde, algo nesse sentido. Tá? Então, eu posso criar uma lista vazia. E se eu quiser fazer isso, eu poderia ler a string inteira e depois usar alguma função de processamento de strings, algo do tipo para cada linha em texto ponto split lines, algo desse tipo. Então, para cada linha no texto ponto split lines, processa a linha. Nesse caso, seria algo do tipo dividir no dois pontos, linha ponto rsplit. O rsplit vai dividir pela direita. Aliás, vamos usar uma outra função que eu acho um pouco melhor. Rpartition vai dividir num dois pontos e separando sempre em três partes. O nome, o separador que eu não estou interessado, posso chamar assim, e o valor, né, que seria o número. E que eu posso salvar um par, né, nome e o inteiro, né, converter o valor para inteiro, e a gente teria então a lista de recordes numa forma mais útil para programação. Né? Agora eu tenho realmente uma lista com nomes e números. Quando a gente executa esse código, tá, o resultado dá essa lista Python que eu posso depois, né, utilizar do jeito que eu quiser. Como isso aparece muito, existe um atalho. Né? Ao invés de ler cada linha, ler o texto completo e depois usar split lines, eu posso tratar o arquivo como se fosse uma lista de linhas. Então, isso economiza um pouquinho de código, o resultado aqui é o mesmo. E tem uma vantagem adicional para arquivos muito longos. Se eu tiver um arquivo muito longo, que não é o caso do leaderboard, né? O leaderboard tem 5 linhas e vai gastar uma quantidade ínfima de memória, isso não é uma preocupação. Mas para arquivos muito longos, pode ser uma preocupação. Imagina um arquivo de 2 gigas. Teria que ler 2 gigas, colocar na memória
e depois separar essa string de 2 gigas numa lista com várias strings pequenininhas, que provavelmente vai gastar algo em torno de 2 gigas também, então já duplica a quantidade de memória gasta. E depois processo linha a linha. Dependendo do processamento, eu não precisaria armazenar toda essa informação simultaneamente na memória. Em várias situações eu consigo guardar, por exemplo, imagina que a minha lista tem uma lista de votos, eu quero contar os votos, vou pegar um tema atual. Eu não preciso manter a lista completa de todos os votos, basta eu salvar o resultado, né, a contagem de votos para cada candidato. Então eu não preciso armazenar, digamos, cento e poucos milhões de votos em memória simultaneamente. Eu posso armazenar só a contagem de voto de algumas centenas de candidatos. Então, se eu posso passando linha a linha naquele arquivo com a lista completa de votos e, gastar uma quantidade pequena e limitada de memória, né? Eu não preciso colocar tudo em memória. Tá? Então tem essa vantagem grande em tratar o arquivo como uma lista de linhas. Ela pode ser potencialmente muito mais eficiente no uso de memória o jeito que a gente programa é basicamente o mesmo, né? Eu não preciso alterar muito o meu código. Na verdade, o código ficou até um pouquinho mais simples com relação a ler o arquivo completo como uma string e depois dividir a string em linhas. Tá? Então ele funciona da mesma maneira que antes e com pouquíssimas alterações. Tá? Então isso é talvez o básico de leitura de, arquivos, certo? E aqui então eu salvei, vamos escrever assim, lista de recordes. E como que a gente escreve num arquivo? Bom, antes de escrever no arquivo, eu vou primeiro discutir algumas boas práticas que eu não implementei aqui. Tá, normalmente, quando eu abro um arquivo para leitura, eu deveria, depois de utilizar o arquivo, usar a função arquivo.close para fechar esse arquivo. O que significa a função close? Ela diz para o sistema operacional, eu não vou utilizar mais esse arquivo, você pode liberar o arquivo para outros programas lerem, ou, né, enfim, liberar algumas estruturas de memória que o sistema operacional mantém enquanto alguém está lendo o arquivo, tá? E isso é importante, né? O sistema operacional depende um pouco do sistema operacional, mas a maioria deles, Windows, Linux, etc., mantém o controle de quem tem acesso a cada arquivo, a cada recurso de memória e a cada arquivo também, né? E esse acesso é um pouco mais complicado do que o acesso de memória, né? O acesso de memória, normalmente, a estratégia padrão é o seguinte: quando um programa pede para o sistema operacional, eu preciso de 1 mega de memória, por exemplo, ele aloca uma parte da memória física e dá acesso exclusivo para aquele programa. Já com arquivos, normalmente a gente não pode ser tão restrito, porque é comum que vários programas queiram ler o mesmo arquivo e o sistema operacional tem que adotar estratégias mais sofisticadas, né? Então ele tem que saber quais são os programas que estão lendo, se algum programa tem direito a escrever naquele arquivo ou não, e dependendo da situação ele pode restringir o acesso a um determinado arquivo, por exemplo, se algum programa tem acesso à escrita. E eu não vou entrar em detalhes, né, sobre isso, mas basicamente é bom a gente, como programador, avisar para o sistema operacional que encerramos a atividade com aquele arquivo. Tá? Quando eu faço close, também significa que eu não consigo ler mais nada daquele arquivo, eu não consigo interagir com aquele arquivo de nenhuma maneira importante. Tá? Então, lembrem-se disso, né? Então, se eu fizer o close antes de ler as linhas, Python vai dar erro. Se eu colocar o close depois de usar o arquivo, tudo funciona como antes. Na verdade, se eu não fizer o close, Python tenta fechar o arquivo no momento conveniente. Esse momento conveniente pode ser no fim da execução do programa, mas é melhor ser explícito do que implícito, né? Então é melhor falar explicitamente. Esse é o ponto onde a gente vai fechar o arquivo, a partir daqui eu não vou acessar mais esse arquivo, do que depender de um comportamento não muito bem definido do Python sobre quando ele vai fechar os arquivos durante a finalização dos programas. Por exemplo, se eu colocasse o close aqui em cima, antes de ler algumas linhas do arquivo, Python vai reclamar durante a execução, ele reclama justamente na linha do for e fala operação IO é entrada, input and output, ou entrada e saída, operação de entrada e saída em um arquivo fechado. Né? Ou seja, uma vez que você fechou, não pode abrir mais, pelo menos não essa referência para o arquivo.
E eu posso abrir de novo usando usando a função open novamente. Tá certo? Então aqui eu li os records, abri o arquivo de novo e li o conteúdo do arquivo novamente. Tá? Como é uma prática boa sempre executar o close, o Python tem uma ajudinha sintática para gente, que é o seguinte, é o bloco with. O bloco with faz o seguinte. Então, o bloco with funciona, o comando with funciona da seguinte maneira. Eu pego open, então, com a abertura do arquivo, né, com leaderboard.txt, como a variável arquivo, é assim que a gente lê esse comando. O que o bloco with faz? Ele cria um bloco identado, né, a gente precisa, lembra, coloco 2 pontos e depois eu preciso identar um bloco de código. E ele vai executar automaticamente o arquivo .close no final do bloco. Tá? Uma vantagem de utilizar o bloco if é que ele vai fechar esse arquivo, não importa o que acontecer. Se der algum erro de execução no código, no meio do caminho ele fecha. Se o bloco if estiver dentro de uma função, a função retornar antes de terminar o bloco, ele também garante que vai fechar o arquivo. Enfim, ele garante que o seu arquivo vai ser fechado depois que eu sair do bloco, não importa o que acontecer. Tá? E essa é uma garantia boa para a gente saber que eu não vou manter referências para aquele arquivo que não podem ser utilizadas ou que estão defeituosas de alguma maneira. Tá? Então, não só é mais conveniente, como, de modo geral, é mais seguro também. É mais difícil cometer erros usando o if do que abrindo o arquivo manualmente e fechando manualmente depois. Então, essa é uma boa recomendação e é o que eu vou começar a usar a partir de agora. Tá? Notem que a execução continua a mesma. Ele lê o arquivo normalmente e processa o arquivo como antes. Certo? É lógico que se eu mudar alguma coisa aqui, ele vai atualizar, né? Então, vamos colocar mais alguém. Tá? Então, coloquei mais alguém aqui, vamos colocar 14 pontos, pode ser. E só para mostrar que ele atualiza o conteúdo, né? Ele está lendo daquele arquivo mesmo. Ótimo. E como que eu escrevo um arquivo? Por enquanto a gente está lendo. Como que eu escrevo? É parecido, usando o comando with também e a função open, com uma diferença. Eu posso controlar o modo de abertura do arquivo. Por padrão, ele abre para escrita no modo texto. Ou para leitura, desculpa, no modo texto. Se eu quiser abrir para escrita, eu coloco um segundo argumento com um Wzinho, que vem de write, que é escrever em inglês. Eu poderia colocar esse argumento explícito para leitura, né, usando a letra R. Então, R de read, leitura, e W de write, escrita. Tá? Eu vou escrever aqui, esse R é opcional, mas o W não, porque o comportamento padrão é ler o arquivo para escrita. Se eu quiser ler para leitura, eu preciso escrever dessa maneira. Notem o seguinte, se eu abrir um arquivo para leitura, ele vai reclamar basicamente dessa linha de código, da linha 10, olha aqui, a linha 10, e fala operação não suportada, not readable. Ele está reclamando justamente que eu abri para leitura, então eu não consigo, eu abri para escrita, então eu não consigo ler o arquivo, eu só consigo escrever. E para escrever num arquivo, o que a gente faz? Aí eu já zerei o meu arquivo, porque quando a gente abre para leitura, ele apaga o conteúdo do arquivo. Então tome cuidado com isso. Eu apaguei aqui sem querer, mas o nosso Ctrl Z salva. Tá? E se eu escrever qualquer conteúdo aqui usando a função write, qualquer string, ele vai salvar aquela string no arquivo. Então, hello world. Se eu executar esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo nessa primeira parte, e na segunda parte vai apagar o conteúdo do arquivo e escrever a função a mensagem hello world. Tá? Então ele lê o conteúdo do arquivo. Se a gente mudar de aba, ele vai ver que o conteúdo mudou para hello world. Ótimo. Tá? Normalmente eu não vou fazer isso, eu estou simplesmente estragando o meu leaderboard. O que eu quero fazer é o seguinte: eu vou colocar um recorde na minha lista de recordes, um recorde em código. Tá? Então eu vou colocar um par aqui de mais alguma pessoa, vou pegar mais alguém da programação church, com, sei lá, 19 pontos. E, né, como eu quero manter essa lista ordenada, records.sort, eu vou ordenar. E por padrão ele ordena as tuplas pelo primeiro argumento, depois pelo segundo. Ou seja, ele vai ordenar na ordem alfabética dos nomes e não na ordem
dos números, do maior para o menor. Então, para ordenar na ordem dos números, eu preciso passar uma função chamar de getNum. Ele vai ordenar de acordo com essa função. Então, o getNum recebe uma tupla, chamar essa tupla de t, e ela retorna o segundo elemento da tupla. Tá? Mas por padrão, ele ordena na ordem do menor para o maior. Então, quando a gente faz isso, desculpa, eu preciso passar, né, a chave. A função é o argumento chave do sort. Ele ordena do menor para o maior, eu quero o contrário. Então, deixa eu voltar ao meu leaderboard. E eu tenho duas opções. Eu posso continuar ordenando do menor para o maior, mas com um truquezinho, de que eu passo o retorno menos o número. Então, o menor valor seria menos 19, depois menos 16, menos 15. Então, ele ordenaria da maneira que eu quero, né? Que, no fim das contas, a lista ficaria ordenada do maior recorde para o menor, apesar de que a minha chave está sendo ordenada do menor para o maior. Enfim. Então, vou deixar dessa maneira. Aqui a gente colocou um novo recorde. Eu quero fazer essa linha aparecer no meu leaderboard. Tá? E como que a gente pode fazer isso? Ao invés de escrever Hello World, eu quero ler cada linha. Então, para cada nome e recorde, ou valor, na lista de recordes, eu quero escrever uma linha com esse conteúdo. Uma linha nesse formato. Nome, dois pontos, valor. Então, esse é o leaderboard. Eu quero escrever uma linha nesse formato. Posso até dividir aqui, né? Fica bonitinho, assim, dá para ver em tempo real o que acontece com o leaderboard. Tá, então, como que a gente faz? Eu vou usar arquivo.write. Então, a cada recorde na lista, eu vou escrever no meu arquivo uma nova linha. Tá, então, como que eu escrevo? Eu coloco nome, dois pontos, valor. E aqui eu estou usando a interpolação de string para fazer isso. Se eu fizer isso, vocês vão ver que... O que aconteceu? Vou executar de novo. Vocês vão ver que ele escreveu o conteúdo, mas tudo na mesma linha, porque a função write não quebra linhas por padrão, né? Ela não inclui a quebra de linha, eu tenho que escrever a quebra de linha manualmente. Então vamos voltar aqui o leaderboard para a situação original. Se eu executar agora, aparece, cadê o Church? Em primeiro lugar, né, o detentor do recorde do nosso leaderboard. Certo, gente? Então, esse é o fundamento de manipulação de arquivos no Python. Só relembrando, eu uso o comando with, que garante que eu sempre vou fechar o arquivo corretamente no final do bloco. Então, with open, o nome do arquivo é arquivo para leitura, e eu posso controlar o modo de leitura ou escrita. Existem outros modos que eu não quero entrar em detalhes aqui. Tem o modo append, por exemplo. O modo append faz o quê? Ele abre para escrita, mas não apaga o conteúdo do arquivo. Ele abre para escrita como se tivesse um cursor de escrita no final do arquivo. Então, cada comando write que eu escrevesse colocaria algum conteúdo adicional no final do arquivo, sem apagar o arquivo, né? Então, o modo append, eu inicializo com um A, tá? E ele é parecido com o modo de escrita, mas ele não apaga o conteúdo do arquivo e mantém o que já tinha, né? Então, a gente começa a escrever a partir do fim do arquivo. Outra possibilidade, eu tenho esse modo de escrita, e todos esses modos que eu mencionei estão no modo texto, ou seja, ele trata o arquivo como uma string de texto. E isso é o que a gente espera quando realmente o conteúdo do arquivo é formado por texto. Muitas vezes a gente quer abrir no modo binário, então tem o RB, WB, eu posso colocar um B adicional no modo de abertura do arquivo, que muda para a operação binária. E na operação binária, ao invés de retornar conteúdo do arquivo como strings, e ao invés de a gente escrever strings no arquivo, se for no modo de escrita, eu manipulo o arquivo usando byte strings, que são parecidos com strings, mas elas, como que chama? Ao invés de representar texto necessariamente, as byte strings representam sequências de bytes, tá? Que podem conter bytes que representam textos inválidos, né? Representam pontos que não existem, por exemplo, na tabela Unicode, coisas desse gênero. E na byte string, cada elemento, né, da byte string é um byte. Então, ela corresponde a algum número de 0 a 255, né, ou 0 a 2 elevado a 8 menos 1, né, que é um byte. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, esses usos são um pouco mais avançados.
né? Normalmente, pelo menos no começo, a gente vai lidar com arquivos no modo texto. Eu vou ler um arquivo de texto, eu vou escrever num arquivo de texto, e essa manipulação binária fica para o futuro, tá? Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui e até a próxima aula.